Olá! Em uma série de entrevistas especiais, o nosso Mosaicos homenageia as multifaces da arte brasileira. Nesta temporada, temos um encontro marcado com a música, o cinema, a dança, o teatro, o ativismo humanitário e a literatura, contando um pouco da trajetória de personalidades em que a vida e a arte se unem. Seja bem-vindo ao Mosaicos, série Multiartes. Formada em Educação Física, Giza Carvalho é bailarina, coreógrafa, diretora e professora de dança com atuação reconhecida há 39 anos. Seu trabalho formou talentos no balé e na dança contemporânea que hoje atuam em grandes companhias no Brasil e no mundo. Dona de um carisma singular, Giza realizou mais de 100 espetáculos de dança com temas sempre voltados à reflexão. Mas além do reconhecimento nas artes, sua atuação social chama a atenção e essa essência amorosa tem raízes familiares. Giza é filha do grande ativista social Jacques Rodrigues de Carvalho, fundador do Pronto Socorro Assistencial Social, violonista talentoso e referência no trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, que após décadas de contribuição social nos deixou em novembro de 2022 aos 92 anos. Em uma homenagem ao pai e falando de uma história conduzida pelo amor às artes e ao ser humano, saiba mais sobre quem é Giza Carvalho. Uma pessoa simples, eu vou falar primeiro assim como ser, né? Simples, que acredita na vida, que acredita muito na espiritualidade, que acredita na verdade, nas coisas, né? E viver a nossa verdade de alma e coração, essa entrega, aquilo que eu acredito. Então eu procuro viver dentro daquilo que eu acredito sempre, né? E dentro da dança me trouxe essa magia, né? A capacidade assim, de poder transformar através do movimento aquilo que eu acredito, né? Os meus sonhos, o mundo que eu gostaria que fosse, a forma como que eu acredito nessa entrega, né? De viver em comunhão com o teu espírito, com a tua verdade, com a tua alegria de ser, né? É a capacidade mesmo assim de falar através do corpo, de extravasar as suas emoções através do movimento, de se expressar sem fala, né? O corpo falando, né? Então acho que é tão mágico isso, né? Eu falo, de você colocar talvez uma dor, até uma alegria, uma falta, através do movimento sem dizer nada. E só o movimento vai demonstrar isso, né? Então ele para mim é muito completo, porque ela trabalha muito tudo, né? A mente, o corpo, o espírito, é um conjunto, né? Então eu acho ela bem completa e bem única. Acho mais né? Não, assim, das mais lindas, das mais especiais, porque ela é o corpo falando, né? Sem dizer uma palavra, né? Então, assim, exprimindo tudo aquilo que se sente, né? Através da música, às vezes até sem a própria música, o corpo também fazendo os próprios sons. Então, a gente pode criar tanta coisa, né? Através do movimento e da arte de dançar, né? E essa dança, além de tudo, tem que começar dentro de nós, né? A gente aprendeu a dançar dentro da gente, a se entender como corpo, né? Antes disso, né? Os nossos limites, as nossas capacidades, e da gente poder se expressar o que a gente tem de melhor, né? E assim, porque são a dualidade mesmo, a dor, a alegria, né? A tristeza, então tudo isso, a união, então tudo isso são dualidades que a gente tem dentro de nós, né? E tudo isso faz parte, né? Do ser. E a gente caminhar, transitar dentro disso, né? E através do movimento ainda, eu acho muito lindo. Meu pai, né, Jacques Rodrigues de Carvalho, conhecido como Jacques, né? E ele, assim, um ser, né, muito iluminado, uma alma muito pura, muito bondosa, muito inocente até, sabe? No jeito de acreditar e como poderia ser melhor, que as pessoas teriam que receber o melhor da vida e como tinha esses desajustes, né? Então, que a gente tinha que contribuir com o melhor, assim, sem ver a quem, né? Então, essa forma dele ver a vida era muito desprendido, né? Totalmente desprendido. Então sempre nos ensinou desapego. Então seu ensinamento maior era ninguém vai levar nada, né? Que a gente possa
crescer em valores, em obras, do que em agrupar coisas, acumular coisas, né? Então ele era totalmente desprendido, sempre foi. No início, assim, minha mãe que tentava nos ajudar, né? Porque ele pegava tudo, né? Ele entrava assim, no guarda-roupa, para onde fosse, pegava tudo e doava. Isso para ele normal. Então, papai, sumiu minha forma, já dei, tá tudo certo, você tem encontrei. Então, assim, era normal. Então, quando a gente vai crescer, a minha mãe explicando, ó, teu pai tem essa outra visão. Ele fala, não precisa muita coisa. A gente não tem nada, você tem tanto, pode dividir. Então, esse foi o crescimento nosso com ele, né? E essa visão dele, ele foi o único, da família dos meus tios, ele foi que puxou a minha avó, a mãe dele, a avó Emiliana, que a minha avó era muito caridosa, muito. E dos filhos, ele que puxou. Então, minha avó gostava de cozinhar muito, fazer muita coisa, mas a minha avó, ele já vinha, já separava. Um monte de gente estava precisando botar tudo na calçada e ia distribuindo. Enquanto a minha avó fazia o almoço, estava ali cozinhando, e meu pai já ia distribuindo desde pequenininho. Desde pequenininho. Ah, tá precisando lá, a mãe falava com a mãe dele, né? Tá precisando disso. Então, ele já nasceu. Então, assim, de menino, ele já era assim, né? Cresceu. E assim, em relação à minha avó, que foi onde abriu, que foi a inspiração maior dele, né? E essa ligação com Jesus que ele tem com Deus, de falar assim, nossa, vamos... Jesus já deixou o exemplo, é só seguir, né? Então, assim, aqui é só o amor, não precisa muito, né? O amor no olhar, nas palavras, nos gestos, né? Então, essa crença dele era verdadeira, dentro e fora de casa, essa entrega, essa humildade, e assim, então ele fala, filho, não, vamos fazendo, assim, não tem, né? Então, vamos estender a mão. Sempre, na hora que estiver no caminho, sempre vai aparecer alguém. Às vezes não é o alimento em si, mas às vezes é um alimento espiritual, né? Às vezes é uma roupa, às vezes é uma palavra, um sorriso, um ouvido que você empresta, né? Para ser ouvido. A pessoa quer falar e desabafar. Então, tudo isso ele falava da caridade. Né? E não é para aparecer, mas ele fala assim, aprenda assim, a ver a vida do outro e a dor do outro. Então, a gente tem tudo. E às vezes assim, e era uma vida simples, sim, mas porém de muito valor mesmo, assim, que a gente carrega assim, até os dias de hoje, né? Tipo de ensinamento, o jeito de lidar com a vida, tudo era nós 6 juntos, né? Depois que o meu irmãozinho morreu novinho, né? Com 8 anos. Mas assim, a forma de lidar com a vida, né? Muito bonita e muito confiante nessa sabedoria divina que nos rege, né? Que tem um Criador, que tem algo que nos move acima. Então, para a gente fazer o bem é fazer o mínimo. A gente está aqui para fazer isso. Então, a cabeça dele era assim mesmo. Ele estava indo, eu estava indo para educação física esse dia. Eu estava indo para aula à tarde, que era na escola. A gente estudava de manhã e a aula era à tarde. Então, eu estava indo para aula na rua, bem na Rua Assis. E aí, do outro lado, tinha uma pessoa dando trabalho em todo mundo. E aí, a minha amiga falou assim, nossa, olha lá, Giz. Nossa, aquele homem lá tá caindo, tá atrapalhando de branco. Eu falei, quem, né? Aí eu fui olhar, falei, quem será que é? A hora que eu vi, que eu olhei direito, eu falei, gente, é meu pai. Aí ela, não, não é teu pai não. Eu falei, é assim. Ele já tinha dado a camiseta, por isso que ele é muito desprendido, o sapato, e pediu passou na casa de uma senhora amiga dele, que emprestou um tamanco vermelho alto e um chapéu de mexicano para ele esconder dos outros. Chamou mais atenção ainda, muito engraçado. Quando eu olhei, eu falei, gente, ele dando trombada, chapéu enorme. Eu falei, o que meu pai tá fazendo? Meu Deus, ele dando trombada e indo. Não, todo mundo, é o Jacques. Aí no fim começaram a gritar e era ele mesmo. Quando eu cheguei em casa, ele tava com um pezinho de molho, a gente tinha dado bolho, né? Que é um tamanho de sal. O chapéu tava lá e ele morrendo de rir, ele achava tudo engraçado. Ele comemorava muito a vida, assim, tudo ele via o lado bom, sabe? Mesmo que as pessoas, né, pediam uma doação, levavam, não, ele falei, não, viu, não, agora daqui a pouco vem 10 sim, Jesus não desampara ninguém. Era muito otimista, mas um otimista operante, né, que acreditava e ia atrás, se fechava daquele, era por ali, dali. Então, assim, muito alegre, ele é um espírito muito alegre mesmo. É o natural dele, né? Mais sentado também. Eu e meu pai muito... Meu pai, a gente sempre tivemos uma ligação muito forte, assim, de afinidade, de jeito de ser, de jeito de lidar com a vida, de alegria, de estar. Então, assim, a gente sempre foi muito junto, assim, para tudo. Então, assim, é um presentão, né? E são almas afins, mesmo, eu falo assim, pai, eles já falaram, nós dois é igualzinho, Então, tudo a gente conversava, definia junto, e via. Então, é um presente, né? Eu tenho que agradecer muito.
Então, assim, meu pai, assim, eu falo com ele sempre, todos os dias, né? E sinto muita falta, e apesar de eu saber que não existe morte, né? Assim, é sempre uma continuidade, eu tenho certeza disso, eu acredito piamente nisso, mas então eu sinto as vibrações, às vezes eu sonho, então assim, eu digo assim que é o melhor pai do mundo, que ele faz muita falta, que as nossas conversas e nosso diálogo, as perguntas que eu tinha, então tudo eu sempre falava com ele primeiro, né? O que você acha disso? Tô pensando em fazer isso, então é um pai muito amigo, então eu agradeço muito. Eu falo assim, a emoção que eu trago é dessa saudade do toque, do olhar, né, da gente rir junto, e vamos fazer almoço junto, vamos fazer café junto, a gente era muito junto, né? Mas com muita reverência e com muita honra pela oportunidade de ser filha, né? E ter convivido com um homem nesse nível de consciência tão amplo, tão que não dá para se explicar, né? Tem que conviver mesmo ali para entender assim, essa amplitude de bondade, de amor, de pureza, né? Então, eu agradeço muito. Eu falo, ai, Senhor, tá tudo certo, é dentro do tempo, né? Cada um dentro do seu tempo. Mas eu falo, nossa, Pai, que eu amo muito, que eu amo muito ele, que sinto falta desse toque. Porém, eu sei que ele tá do outro lado do caminho, que eu sigo, ele tá aqui do lado, eu sei. E a gente só não pode, às vezes, né, ver ou perceber nesse sentido físico, material, mas eu só agradeço o tempo, os aprendizados, a troca, né, a afinidade, o carinho e, nossa, só agradecer mesmo por todos os ensinamentos e tudo que eu vou pensar, tudo que eu perguntava para ele, eu sempre pergunto para ele, nossa, você acha que é isso? Aí eu paro para sentir, eu faço as minhas preces, é onde eu sinto essa conexão maior. E é isso, eu falo, estou seguindo aqui bonitinho, me olha daí onde você estiver, e ampara, e intui, né? Porque um dia todos nós vamos falar e faz parte né, do ciclo da vida mesmo, mas é uma honra, né? E a vida dele mesmo, 92 anos de puro amor, de tanta entrega, né? Então ele só deixou riquezas mesmo pra gente seguir essa luz, né? Que eu tento seguir e ir pro mesmo caminho, a bênção dele. Com 4 anos eu comecei na dança, nunca parei, né? Com 4 anos minha mãe já me colocou no balé clássico. E ali dentro Meu pai sempre foi muito voltado para a arte também, né? No violão. Minha mãe sempre gostou também da arte. Então sempre nos incentivou. Então dentro de casa ali mesmo dentro dessa preocupação e como, né, que tinha meu pai de como ia ajudar o próximo, como ia montar cesta, como ia arrancar um dente, como ia fazer isso, os filhos pequenos envoltos disso, mas assim, sempre teve muita alegria, muita união, muito valor. Então a gente foi criado assim, 4 irmãos, né? A minha mãe e o pai, uma família muito rica de valores, de princípios, de amor, de oração, de entrega. Então assim, é muito especial, né? Coisa que a gente carrega muito orgulho, né? E muita honra.